Ok. Vamos lá. Vamos começar esta segunda-feira. Olho com o rabo do olho pela janela da minha porta do meu escritório e vejo o céu. Mas antes vejo aqui a vizinhança dormindo, tudo em silêncio, até os cães, certo? Mas olho para o céu, vejo nuvens, vejo ali a barra do céu ali, sabe? Ali, não sei se vai chover ontem. Ontem caiu um toró desgraçado aqui em Belém. Ontem o Palmeiras veio lá do sul jogar aqui no norte, certo? Do sudeste jogar aqui no norte, rapaz. Olha, o jogo era para começar 4 horas. Começou 4 horas, 5 horas e 40 mais ou menos. 5 horas e 38 para ser mais exato. Segundo ali, sabe quem estava fazendo a narração da transmissão do jogo. Tomando café com canela num xicrão grandão que eu tenho aqui. Aí, rapaz, choveu e o jogo começou, mas mesmo assim debaixo de chuva. E Palmeiras e Clube do Remo é um clube de massa que é do meu estado, certo? Meu adversário do meu time de massa, o Paysandu. Paysandu que no sábado, no dia anterior, pegou um tal de Anápolis, sabe? Anápolis lembra umas primas que eu tive, sabe? Uns parentes que eu tive. Se eu não tivesse, sabe, padecido de um incidente familiar de saúde, sabe, eu teria ficado em Altamira, junto com a minha família e com o mestre, provavelmente eu teria sido um motorista de caminhão, tá certo? Eu iria como ele, não sei, sabe, me dedicar a dirigir caminhão, como fizeram os primos que eu tive, rapaz, filhos do irmão mais velho de mestre, certo? Pelo menos os mais velhos se dedicaram, o Adélio, o Zé Orlando, sabe? O Euclides. O Euclides era da minha idade, certo? O Euclides foi assassinado, porra, que foda aquela do Euclides, olha. E um assassinato aparentemente besta, não sei se ele tinha alguma diferença, sabe, com quem o assassinou, eu não sei. Égua, foi foda do Euclides. E lembro de duas primas irmãs do Euclides, sabe? A mais velha veio para Belém, sabe, e foi bater ali na, veio para se prostituir, rapaz, na verdade foi isso, sabe? Veio para descolar aí, sabe? A sobrevivência, sabe? Eu não sei com quem ela ficou, com que parentes ela ficou. Me parece que ela passou um tempo conosco aqui em Belém, não sei, hospedada por aqui, eu não sei, não lembro. Mas sei que ela foi parar ali na Riachuelo, rapaz, sabe? Uma rua de prostituição ali na zona do Meretrício, sabe? Porra, bicho. Depois ela voltou para Altamira. E uma aí do meio, uma mais nova que ela, sabe, influenciada, não sei se pelos irmãos, sabe? Os irmãos eram motoristas e eram proprietários de caminhões e eles faziam, sabe, transporte de carga, não sei que carga levavam, sabe, de Altamira para lá para o sul do país, ali para as bandas de Goiás. E e não sei o que traziam de lá, talvez trouxessem mercadorias, não sei. Sei que havia uma referência com a cidade de Anápolis, certo? E ontem um Paysandu jogou com um time chamado Anápolis. E o cara, num certo momento, comentou que Anápolis, hoje, ali em Goiás, certo? É a Manchester industrial, comercial, qualquer coisa assim, sabe? É uma cidade próspera. E justamente essa prima que eu tive, sabe? Me lembra que ela tinha uma maletinha. Ela tem o nome aquela maletinha, sabe? Que mulheres usam para colocar objetos dentro. Naquela época, não sei, ela não queria ter uma bolsa dessas bolsas que as mulheres hoje usam aí, da Vuitton, sei lá o que, entendeu? Ou bolsas chinesas mesmo, bolsas baratas ali da 24 de março. É 24? 25 de março. Não sei, eu acho que a 25 de março é um centro importador de, ah, de produtos chineses principalmente, eu acho, sabe? E
E o Trump é invocado com a 25 de março e com o Pix, certo? Mas eu só sei dizer que essa prima, rapaz, sabe, mais jovem aí, se dedicou também, eu acho que à prostituição, mas depois ela voltou, sabe, voltou para Altamira, não sei que fim ela levou, tá certo? Não sei. Café. Mas eu só sei dizer que se eu não tivesse vindo para Altamira, para Belém, eu tivesse hoje, sabe, aí aposentado, eu não sei, sabe, se alguém assinaria minha carteira, sabe, eu não sei se eu estaria aposentado ou se eu seria proprietário, sabe, de uma empresa de caminhões, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Talvez tivesse hemorroida, tá certo? Que motorista, sabe, ele passa o tempo todo sentado, rapaz, e afeta ali o Zé de Broca, como dizia a mestra, certo? Mas, rapaz, o fato foi que o Paysandu pegou no sábado o Anápolis, certo? Anápolis, por mais que seja uma cidade próspera, por mais que Manchester seja, Manchester deve ser uma cidade ali anglo-saxã ali do Reino Unido, eu acho, não sei. Mas assim, Belém carrega, sabe, o portento de ter sido uma capital colonial, tá certo? Belém do Pará e a capital colonial aqui do norte, tá certo? Se estabeleceu aqui o país quando foi colonizado, o território foi dividido em capitanias e depois essas capitanias se tornaram províncias, certo? E havia a província do Grão-Pará e Belém era a sede dessa província, certo? A província do Grão-Pará estava o território do que é hoje o Amazonas, que depois virou a província do Rio Negro, eu acho, não sei, não estou bem certo. Não sei se foi província do Rio Negro, eu não sei. Rio Negro? Do Amazonas? Eu não sei, também não sei. Acho que província do Amazonas. Rapaz, eu só sei dizer que se Anápolis veio pra cá, tá certo? E saiu, Varando fez um primeiro gol, tá certo? Mas depois o Paysandu virou e ganhou de 2-1, rapaz, no último minuto, sabe? Nos segundos do último minuto do segundo tempo, um jogador jovem, sabe? Juninho, eu acho o nome dele. Pegou uma bola em contra-ataque, rapaz, olha, e conseguiu fazer. E veja que tava todo mundo debaixo de chuva, tá certo? Ontem o campo foi o campo do Mangueirão, um campo que foi preparado para ser campo de Copa do Mundo, certo? Mas por questões políticas dentro da CBF e fora da CBF, sabe? A sede da Copa do Mundo, acho que foi em 2014, eu não sei, ou foi em 2018, eu não sei, foi transferido, a sede foi transferida para Manaus, tá certo? A sede da Copa aqui na região, tá certo? De jogos. E eu só sei que hoje então o gramado ali do Mangueirão é um gramado bem equipado, com, com uma engenharia como é que chama o pessoal? De drenagem, certo? Uma engenharia de drenagem ali, tá certo? Então deu para jogar e a gente via que não aconteceu o que aconteceu, sabe, no campo do Paysandu, sabe, onde havia poças d'água, tá certo? Ali é Curuzu, rapaz, olha, maior escrotice, tá certo? Já o Flamengo jogou ontem às 19h30, tá certo? Me castigando, tá certo? Tava cansado ontem. Ontem resolvi fazer um baculejo aqui na frente da minha casa, sabe? À frente da minha casa tem uma parte que eu não quero, venho resistindo, sabe? A cimentar, tá certo? A jogar cimento em cima, entendeu? Como todo mundo fez aqui nas suas portas, sabe? Então cresce um capim, rapaz, capim enche o saco. E tem uns cães aqui da vizinhança e tem um vizinho em particular que traz o cão dele para cagar aqui na minha porta, pô, veja. Ontem mesmo, para meter uma máquina que eu tenho, uma máquina, como é que te chama, hein? É uma máquina que eu comprei aí, sabe? Dessas que corta a paragrama, sabe? Mas não é aquelas máquinas estadunidenses não, sabe? Sobre 4 rodas com motor, não. É uma máquina elétrica, como é que te chama, hein? E eu só sei que eu resolvi, rapaz, dar uma encarada, tava insuportável, tá certo? Mas eu resolvi, mas aquilo me cansou pra dedéu, porra, bicho, foi foda. Só sei dizer, rapaz, sabe, que o meu time de massa Flamengo, sabe, o meu time de massa aqui regional, o Paysandu, sabe,
pegaram seus adversários, rapaz, levaram ali para a Ilha do Combu. Primeiro o Paysandu no sábado, certo? Levou, rapaz, o Anápolis ali para a Ilha do Combu, rapaz, bateu, rapaz, esse Anápolis gritava, sabe? Ele queria escapar, mas o lobo não deixava, sabe? O bicho-papão não deixava e batia, socava, sabe? E ele caiu no chão desfalecido, sob a vitória de 2-1 para o Papão, rapaz, olha. E ontem foi, domingo foi o Flamengo que pegou o Grêmio, sabe? Eu tenho um conhecido, um gaúcho, sabe? Que ontem mora em Castanhal, a 1 hora de viagem daqui, na BR-316, tá certo? Que vai na direção ali, rapaz, do sul do país, a BR-316, rapaz, olha, porra. Aí, rapaz, o Flamengo pegou o Grêmio, rapaz, sabe, que tem um torcedor fanático, rapaz, um gaúcho, um professor da UFPA, tá certo? Ele e a mulher dele. E ontem ele, a mulher dele e os filhos dele, não sei se estavam os três juntos, sabe, os 3 filhos que eles têm, mas todos são gremistas, eu acho, não só o Cristiano que é São Paulino, sabe? O Cristiano é o do meio, aí tem o Vinícius e tem, como é que chama o Pichotinho, eu não lembro agora. Rapaz, eu sei que o Remo, o Flamengo pegou, rapaz, o Grêmio, sabe, sovou, levou lá pra Ilha do Combu, rapaz, sabe, e sovou, rapaz, sovou, espancou, rapaz, o Grêmio gritava, sabe, eu não sei, é bicolor também, o Grêmio é chamado bicolor, eu não sei porquê, rapaz, tem as cores, preto, branco e azul, tá certo, eles dizem que é bicolor, ou é preto e azul, eu não sei. Mas o preto a gente aprende, e pelo menos eu ensinei, sabe, que preto não é cor, tá certo? Mas tudo bem, chama de bicolor o Grêmio, sabe? Mas só sei que o Flamengo pegou o Grêmio, rapaz, surrou, tá certo? Porra. E os técnicos são 2 portugueses, tá certo? Porra. O do Flamengo é chamado Léo Jardim. E dessa forma ontem, rapaz, eu dormi tranquilo, sabe? Dormi em paz com a minha alma, tá certo? Com as minhas emoções. Porque assim, sabe, essa coisa do corpo humano, rapaz, do cérebro, principalmente, rapaz, o cérebro ele é foda, sabe? Ele procura estar em paz, rapaz, consigo próprio, sabe? Porque ele não se preocupa com a existência, sabe? Não, ele não está preocupado com a existência, mesmo porque ele não tem noção de existência, certo? O que ele tem noção é do equilíbrio físico, sabe? Dele, sabe? Ai, ai, o cérebro, certo? E eu, carente de notícias, ontem procurei notícias do Tiago Ávila, daquele ativista brasileiro, sabe, que se preocupa com o mundo, sabe, se preocupa com as pessoas. O Tiago poderia ser um discípulo de Yeshua, sabe, um cara humanista. Digo o Tiago, certo? E Yeshua também. Yeshua, rapaz, cujos seguidores, sabe, um bando de protestantes do caralho, rapaz, ali, sabe, liderados, sabe, ali no século XVI pelo Martin Luther, sabe, aquele germânico ali, rapaz, aquele cara dos infernos, sabe, ele vivia num convento, era frade, mas vivia uma vida escrota, sabe. Ele estudava filosofia, estudava teologia, sabe, estudava lógica e não sei mais o quê. Mas numa vivência, rapaz, pouco ética, eu acho, sabe. Égua do cara, sabe? E de repente se pôs a serviço da política ali, tá certo? E criou ali uma cisão. Eu não sei se dá para avaliar, sabe, bem o papel dele, mas o fato foi que o capitalismo se estabeleceu, quero crer, já li isso em algum lugar, tá certo? O Max Weber, aí, sabe, fala de a ética do protestantismo, a ética capitalista é a ética protestante, ou qualquer coisa assim, tá certo? Mas o fato foi que o protestantismo, sabe, deu força para o capitalismo, para o individualismo se estabelecer, tá certo? Em cima do individualismo se estabelecerem empresas, as empresas individuais, tá certo? E a acumulação de riqueza, tá certo? E o que ficou também na minha cabeça é que a Igreja Católica, que foi alvo das ideias, sabe, do Martin, sabe, resolveu fazer ali uma resistência, tá certo? E criou, por exemplo, acho que foi na Espanha, a Sociedade de Jesus, tá certo? Os jesuítas.
Jesuítas, a organização religiosa a qual pertenceu o Francisco, certo? O Jorge Bergoglio, eu acho, não sei. Eu não sei qual é a congregação do Papa atual, não sei. Mas me parece que a Igreja Católica sustentou uma contra-reforma, tá certo? E que, de certa forma, fez resistência à prática individualista dos empresários, tá certo? Empresários que vieram depois promover a Revolução Industrial, tá certo? Produzindo aí mercadorias para o consumo, incentivou o consumo. Rapaz, tem duas palavras que eu preciso fixar bem, rapaz, é latifúndio e consumo, sabe? Porque o consumo que nos acelera, rapaz, é o consumo, sabe, que o consumo que para mim equivale à atenção, tá certo? O corpo humano, o cérebro, o tempo todo, rapaz, ele fica perquerindo ali, rapaz, onde é que estão as coisas, onde é que estão as coisas, tá certo? Eu quero isso, eu quero aquilo, tá certo? E dirige a atenção, então, do corpo para várias direções, e consumo para mim, sabe, e atenção, e leis de oferta e procura, lei de economia, a economia em si, tá certo? Faz parte dessa coisa aí, sabe, onde para mim, na concepção estruturalista marxista, se situa ali na infraestrutura, sabe, o capitalismo. Quando eu estudei a linguística e a parte da fonética, por exemplo, a gente via, para distinguir a fonética de fonologia, a gente falava que a fonética é um tremendo lixão, tá certo? Entre aspas ali para dizer, sabe, que ali, sabe, um conteúdo ali, sabe, onde todos os sons possíveis e imaginários produzidos pelo ser humano ali, sabe, se situam, tá certo? E as várias línguas ali, sabe, vão nesse conteúdo, dão aí, rapaz, nesse lixão aí, sabe, e extraem os valores que eles precisam para movimentar a fala, a fala de sujeitos aí, sabe, na superfície, conforme o território, tá certo? E eu penso, e o Marx falava assim também, falava de infraestrutura, de estrutura, superestrutura. Eu penso que o capitalismo, para mim, sabe, eu acho que ele está ali abaixo, rapaz, naquela coisa ali, sabe, naquele lixão imenso ali, sabe. Outros aí já dizem, não, pera lá, não é bem assim, tá certo? No capitalismo tem um pouco de ética, tá certo? Mas eu prefiro ver ali, rapaz, o instinto ali, sabe? E jogar ali na infraestrutura, rapaz, o instinto, tá certo? E para mim o capitalismo é uma força instintiva, rapaz, olha. É uma força emocional, rapaz, sabe? Aí lá vou eu me coligar novamente com o Schopenhauer, tá certo? Puta que pariu, é foda. Mas assim, rapaz, e veja, então eu falava de sova, tá certo? E falava, quando já são agora 18 minutos já de vídeo, tá certo? Eu falando aqui de sova, são 6 horas e 2. Hoje, segunda-feira, 11 de maio, rapaz. Porra, 11 de maio, é foda. Então veja que eu falei ali, sabe? E fui falando, falei dessa coisa aí, das emoções do futebol que me distraíram. Mas eu meti já alguma coisa, algum conteúdo, quando eu falei do Ávila, certo? Do Thiago Ávila, que foi. Deve estar no Brasil já, depois de deportado pelos sionistas, rapaz, ali da faixa de Gaza, tá certo? Porra, bicho é foda. E na política nós temos então aí, sabe, o Trump ali, sabe. Eu deveria ir novamente ali, sabe, ao YouTube e verificar um vídeo, sabe, um vídeo do Glenn Diesel, eu acho, é do Glenn Diesel ou é do Nimo, eu não sei bem. Onde tem ali, sabe, um analista do mundo financeiro, tá certo? Onde ele diz, sabe, que o Trump jamais deveria ter ido, rapaz, sabe? Lá pro Oriente Médio fazer aquela guerra, tá certo? Ida que era devida, rapaz, desde o tempo, sabe? Eu não vou falar daquele cara, como é que chamava aquele presidente estadunidense que foi ator, é, que foi ator de cinema, não vou lembrar agora, tá certo? Mas veja que passaram pelos Estados Unidos depois dele, sabe? Um bocado de presidentes aí, sabe? Todos eles, rapaz, sabe? Porque eu fiquei pensando assim, sabe? Os antigos,
os pré-históricos, sabe, os nossos ancestrais pré-históricos, eles viviam de coleta e caça, tá certo? Eram coletores e caçadores, tá certo? E hoje, assim, sabe, guardadas as proporções, como a gente diz em dinheiro, mutatis mutandi, sabe? Nós não perdemos o vício, sabe, de fazer coleta e caçar, tá certo? Porque assim, o capitalismo cria valores, sabe, que nos submete a essa condição animal, tá certo? Ontem o título do meu vídeo foi Leões e Hienas, para lembrar, sabe, a condição humana, sabe, de guerras, sabe, que nós humanos travamos, só que na natureza, veja, as espécies se comem, como descobriu o Darwin, tá certo? Há uma guerra na selva, tá certo? Segundo Darwin, tá certo? E a selva para nós aqui, a selva humana, rapaz, ver se pode, certo? Dentre nós temos leões e temos hienas, tá certo? Porra, égua. Aí não dá, porque a gente fica se comendo. Eu peguei um vídeo agora de madrugada, sabe, sobre ali falando do Império Austro-Húngaro, que se envolveu ali, sabe, dando causas, sabe, para a eclosão da Primeira Grande Guerra Mundial, tá certo? Eu estou falando do Império Austro-Húngaro, certo? Então, veja, Austro, porque lembra a Áustria, o reino da Áustria, certo? Terra ali de brabos neandertais, sabe? De brabos germânicos, essas coisas assim, porra, é foda. Tomando café. E, e falou do Mehmet IV, certo? Veja que no século XV apareceu a figura do Mehmet II, tá certo? E que tomou ali, sabe, derrubou ali, sabe, o Império Romano Oriental. E o Mehmet invadiu ali a Constantinopla, sabe, já com canhões, sabe, canhões sabe, de ferro, de bronze, sei lá do que, entendeu? E enfim, tá certo. E depois disso, já no século XVII, eu acho 1600 e tal, sabe? Aparece o Mehmet IV ali, sabe? E aparece um grão-vizir, sabe? Que comandou ali. O Mehmet IV mandou o grão-vizir dele ali, o comandante das forças armadas dele, ele fazer uma guerra bem ali, só dar uma olhada, tá certo? E o cara resolveu invadir, rapaz, a Viena, tá certo? Ver se pode. E mobilizou quase 400 mil, sabe, guerreiros, sabe, para invadir Viena, tá certo? E o Mehmet IV ficou perguntando, mas o que esse cara tá fazendo, rapaz? Eu não mandei ele fazer isso, ele vai me pagar. Rapaz, aconteceu que o grão-vizir, rapaz, tem o nome dele aqui, eu não vou lembrar agora, sabe? Se deu mal, rapaz, sabe? Se fudeu, sabe? Nessa invasão ali, sabe? Da Áustria, entendeu? De Viena, entendeu? E ele correu, foi se esconder, rapaz, sabe? Só que o Mehmet mandou, rapaz, um pessoal lá, sabe? Da guarda palaciana dele, sabe? Da guarda pretoriana dele, sabe? Uma força especial, sabe? Ir atrás do grão-vizir desse comandante aí, tá certo? Que queria ser mais, rapaz, do que a folhinha marca, tá certo? Porra. Aí os caras estrangularam, rapaz, o cara com uma corda especial, uma corda, sei lá, de lã, sei lá do que, entendeu? Um método que eles tinham lá, sabe, para aplicar nesses casos aí, tá certo? Aí o grão-vizir perguntava, eu vou morrer? Ora, porra, com a corda no pescoço. Aí depois disso cortaram o pescoço dele, a cabeça, sabe? Tiraram a cabeça do pescoço dele, tá certo? E levaram pro Mehmet, rapaz. Olha, porra, bicho, é foda. Mas com isso eu quero destacar, sabe, essa coisa dos seres humanos. Eu quero enxergar aqui, sabe, ali o Irã, tá certo? E lembrar, rapaz, que os otomanos, sabe, os turcos que vieram, rapaz, ali de Troia, tá certo? Ali na Anatólia, tá certo? Estão na Anatólia ali. Eu acho que quando eu penso em Anatólia, eu penso assim num platô, tá certo? Não sei por quê. E café, eu vou tomar café. Porra, bicho. São 6 horas e 8, eu devo ir mais tarde, sabe?
fazer notícias ali com o Atucha, o Leonardo Atucha, tá certo? Porra, bicho, no canal 247 eu preciso, rapaz, começar, sabe, a me conectar com o mundo. Porque esse final de semana eu fiquei desconectado. Eu só li a última mensagem de Trump no UOL, certo? O Trump tomou conhecimento da ideia dos iranianos a respeito dali, sabe, da paralisação da guerra, tá certo? E os iranianos mandaram uma proposta e depositaram lá no Paquistão. Aí, rapaz, o Trump leu, sabe, a proposta, sabe? E o que destacou ontem, rapaz, sabe o que é que é? É que tem um cara, sabe, ali, sabe, no governo do Trump, sabe, que é o Marco Rubio, rapaz, que é um, sabe, o pessoal diz que ele é um falcão, tá certo? Mas é um cara da pesada, rapaz, um descendente ali de cubano, rapaz, sabe? Ele é filho de imigrante, certo? Ele é nascido nos Estados Unidos. Porra, o Ice deveria soltar os cachorros em cima dele, que ele não é autêntico, rapaz, sabe? O Trump também não é autêntico, sabe? Ali é autêntico só os originários, sabe? Mas hoje os originários, os povos originários, eles são autênticos, tem uma certa parte porque eles não nasceram, eles não brotaram do chão ali, tá certo? Estão há muito tempo ali, sabe? Mas eles são descendentes do solo, tá certo? E não descendentes de sangue, tá certo? Porque a natureza não põe sangue, mas quando já? O, o DNA humano, quero dizer, o genoma humano, não brotou do chão, tá certo? Ele brotou de um verme, entendeu? Porra, bicho. Mas, rapaz, o fato é que tem o que me destaca. Tem duas coisas, sabe, que me chamaram a atenção esse final de semana. Primeiro foi que ali, sabe, esse. Toda a força, sabe, a força do mundo, a força do capitalismo, não está nos Estados Unidos, sabe, pelo que foi dito ali, tá certo? A força dos Estados, do capital mundial, não sei se é os Rothschilds, os Rockefeller, eu não sei que porra é essa aí, tá certo? Mas a força banqueira, não sei se está se referindo aos banqueiros, certo? Mas a força do capitalismo, certo? Deve ser dinheiro, o capital, das capital, como dizia Marx, como chamou Marx no seu livro, das capital. Rapaz, eu só sei dizer que o dinheiro está ali no Reino Unido, rapaz, sabe? No Reino Unido, em Londres, está em Londres. E a outra coisa que me chamou a atenção foi que ali quem manda, rapaz, sabe, ali, sabe, o espírito de combate ali, sabe, o espírito a combater é o espírito do Marco Rubio, tá certo? O cara é foda, tá certo? Foi isso que ficou da entrevista que deu o cara que foi aí, sabe, que apareceu pra mim num vídeo aí, tá certo? Rapaz, é o seguinte, eu vou ficando por aqui, eu acho que tá bom. Eu acho que eu vou chamar esse vídeo de Rubio, sabe, só pra lembrar, e quando eu falo em Rubio, eu me lembro Rúbia, tá certo? Rúbia foi uma assessora de juiz que eu conheci bem ali, tá certo? Outro dia, uma vez. A Rúbia. E o Rubio é o Marco Rubio, um imigrante cubano nos Estados Unidos, tá certo? Pô, vá se fuder. Mas eu vou ficando por aqui, são 6 horas e 12, eu tô com 28 minutos de vídeo, tá bom. Só para assim, sabe, para deixar de enrolar muito, tá certo? Com essas coisas que eu falei hoje aí, com essas preocupações, com essas agonias, tá certo? E para eu poder, sabe, me orientar no mundo, tá certo? Ontem o país viveu o Dia das Mães, tá certo? Quem teve mãe se envolveu, eu como não tive, fiquei enjoado ali no canto, ali pererecando, sabe, esperando o tempo passar, aguardando a hora do jogo do Flamengo. Rapaz, eu fico por aqui, eu digo que meu nome é Ernesto, Caboclo Falador, rapaz, sabe, que vem lá das quebradas do Xingu, rapaz, olha, puta que pariu. Mas o meu DNA, rapaz, tá ali, rapaz, ali nas bandas do Tapajós, tá certo? Porra. E veio ali do sertão, rapaz, do sertão nordestino, sabe? Porra, bicho. Aí esses dois territórios aí se juntaram, sabe? E terminaram por me dar aí os ingredientes aí, sabe, do meu genoma, rapaz, da minha estrutura genômica, tá certo? Individual. Fico por aqui, rapaz. Caboclo falador, rapaz. Porra. Quem fala muito dá bom dia a cavalo, rapaz. Bom dia.